Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, né? Fundos de investimento, risco e retorno. A atividade de hoje são quizzes, tá? Os quizzes já serão liberados para vocês, beleza? Então a gente vai começar assim. Nessa aula a gente vai entender como funciona a dinâmica dos investimentos, né? De fundos. Vamos lá, o que são fundos de investimento? Pessoal, o fundo de investimento é como se fosse um consórcio. Vocês sabem o que é consórcio? Pessoal, consórcio é quando várias pessoas se unem, né, para cada um depositar um pouquinho de dinheiro ali por mês para realizar ali o desejo de cada um. O mais comum é consórcio de carro. Então junta-se 50 pessoas, cada um dá a mesma quantia todo mês e cada mês uma dessas pessoas vai comprando um carro. Então a ideia é essa, tá? O fundo de investimento funciona assim. Você tem várias pessoas, né, que entregam o seu dinheiro para que uma pessoa ou um fundo, alguém mais especializado, cuide do dinheiro e faça os investimentos. Aí cada uma dessas pessoas vai ter um retorno relacionado, né, ao tanto que investiu. Então lembre-se, o fundo de investimento é como se fosse um consórcio, em que todas as pessoas interessadas em investir entregam dinheiro para que um gestor, né, alguém competente, que entenda de investimento, faça a melhor escolha e traga retorno para essas pessoas. Esses gestores, né, essas pessoas que cuidam dos investimentos, eles investem em tudo, qualquer setor da economia. Vai desde ação de empresa, imóveis, ouro, câmbio, né, que é a troca de moedas, renda fixa, como Tesouro Direto e CDB, criptomoeda, logística, tem muito. Se você abrir a internet aí no YouTube, volta e meia aparece propaganda, né? Então, eu não sei investir, o que eu faço? Eu vou atrás de uma pessoa especializada. Essa pessoa especializada, o que ela faz? Ela cria um fundo que vai juntar várias outras pessoas, né, com o mesmo objetivo que o meu e sem o conhecimento. Ela vai pegar todo esse dinheiro, ela vai pegar essa soma e vai investir. Aí tudo que for ganho é retornado proporcionalmente ao que as pessoas investiram. Um dos fundos que a gente vai falar hoje é sobre o fundo imobiliário. Como é que funciona isso? As pessoas, né, se juntam com a intenção de arrecadar um pouco. Aí cada um junta uma quantia, por exemplo, 20 mil, 20 mil, 20 mil de várias pessoas, compra um prédio. E esse prédio é alugado. O dinheiro do aluguel é retornado aos investidores. Então cada um fica com uma cota do empreendimento. São os chamados cotistas. Então tudo que esse prédio arrecadar, né, retornar financeiramente com o aluguel, é distribuído para essas pessoas que investiram na compra dele. Então muitas vezes, aqui em Arapoti é uma cidade pequena, é difícil afirmar isso, mas você pega muita cidade grande em que o prédio, né, seja residencial, seja um hotel, seja para uma empresa, ele não tem um dono, ele tem um grupo de pessoas que são donos. Então é para isso que funciona o fundo imobiliário. Às vezes o estabelecimento lá, o prédio mesmo, o prédio custa 2 milhões. Não é todo mundo que tem para comprar, mas às vezes divide-se em cotas, 100 cotas e cada um dá uma parte. Então isso é um fundo imobiliário, quando várias pessoas se juntam para comprar um imóvel e depois essas pessoas ganham com o aluguel desse imóvel ou futuramente com a venda e tudo mais, beleza? Olha só, vamos dar um exemplo aqui que a nossa atividade do quiz é parecida com essa. Então o Paulo comprou um imóvel e ele vai financiar 20 mil reais em 120 meses, tá bom? O banco está cobrando dele parcelas fixas de 600 reais. Só que ele viu que ele consegue alugar esse imóvel por 1.400 ao mês. O que foi a ideia do Paulo? Ele compra pagando 600 por mês e ele vai alugar por 1.400. 1.400 do aluguel com 600 que ele paga, ele vai lucrar 800 reais. Né? Continuando. Considerando que o imóvel vai ficar alocado por 120 meses, ele conseguiu um contrato igual no mesmo tempo que ele conseguiu com o banco,
qual será o lucro de Paulo com esse investimento? Então ele está ganhando R$800 por mês, vezes 120 meses, ele vai lucrar no final de tudo R$96 mil. Fundo imobiliário é isso, né? Só que aqui no caso do exemplo, a gente tem só uma pessoa. Se tivessem 2 pessoas, seria 96 mil dividido por 2. Se tivessem 10 pessoas, seriam 96 mil dividido por 10. Beleza, pessoal? O próximo tópico da aula é esse aqui, riscos e retorno, quando a gente fala em ações. Então a ideia aqui dessa aula é a gente entender os riscos envolvidos nos investimentos. Na verdade, essa aula é só para explicar mais ou menos 3 termos envolvidos na compra de ação. Tá? Os riscos mesmos vão ficar nas próximas aulas. Mas vamos lá, vamos falar da rentabilidade das ações. Quando você compra uma ação, o teu objetivo é ganhar dinheiro. E como é que funciona isso? A minha ideia é sempre comprar uma ação mais barata, esperar ela valorizar e vendê-la mais caro. É assim que funciona o mercado financeiro. Então, a rentabilidade dos investimentos funciona assim. Compramos a ação com a expectativa de valorizar. Ela valorizando, eu não vou ficar com ela. Eu vou vender por um preço mais alto e vou lucrar com a venda. Beleza? Dentro disso, a gente tem os chamados Day Trade e Swing Trade. O Day Trade, pessoal, é quando você compra e vende a ação no mesmo dia. Então, o Day Trade é a compra e venda no mesmo dia. Tudo realizado. Você comprou a ação cedo, à tarde você está vendendo. Tá? Então, são pequenos lucros. Tem muito investidor que só trabalha com isso. Então, ó, esse tipo de investimento, né, apresenta um elevado risco. Por quê? Porque você está comprando já com a ideia de vender. E às vezes ela não valorizou no dia. Às vezes você compra por R$100 e vende por 90. Às vezes você compra ela por 100 e vende por 120. Então é muito volátil, né? Quem compra a ação e espera um pouquinho para vender, alguns dias, eles fazem uma operação chamada Swing Trade. Tá? Então lembre-se, Day Trade compra e vende ação no mesmo dia, e Swing Trade compra e espera um pouquinho para vender. Pode ser que venda no outro dia, pode ser que venda na mesma semana. Olha um exemplinho aqui, que é mais ou menos o que vocês vão encontrar no quiz. No quiz, Carlos está investindo em ações na Bolsa de Valores. Com a cotação do dólar a 7,16, ele comprou no dia 18/2, 3 mil ações de uma empresa. Com a prática do Swing Trade, ou seja, ele esperou um pouquinho para vender, ele vendeu no mês 3 essas 3 mil ações com o dólar cotado a 7,20. Então ele comprou por 7,16 e está vendendo com o dólar a 7,20. Ou seja, ele está lucrando, pessoal, 4 centavos. Né? 4 centavos vezes as 3 mil ações, ele teve um lucro de R$120. Vocês estão vendo? Não vai ficar milionário. Mas a gente está falando de pessoas que fazem isso todo dia com várias e várias ações. Então, nesse caso, ele esperou ali alguns dias e teve um lucro de R$120. Beleza, pessoal? Façam lá os 2 quizzes e até a próxima semana.